Boa noite, né, gente? Já cheguei falando boa noite, graça e paz. Boa noite a você que nos acompanha nessa transmissão agora, ou você que durante a semana acessará esse vídeo. Deus abençoe a sua vida, a sua família, e que você seja edificado por esse culto, da mesma maneira que estamos sendo edificados aqui na igreja. Logo mais nós teremos a abertura da campanha de missões mundiais. E eu separei aqui uma porção da palavra de Deus que tem a ver com missões. Então, queria te pedir que gentilmente abrisse ou acessasse a sua Bíblia em Romanos, capítulo 10, versículos 12 a 15. Carta aos Romanos, capítulo 10, versículos 12 a 15. Diz assim a palavra de Deus: Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão, versículo 15, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Santo Deus e Pai, eis aqui tua palavra. Te pedimos que o Senhor ilumine nossa mente, abra o nosso coração, nos ajude a entender esta passagem e a aplicá-la nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Paulo está explicando nesse texto que a salvação só é possível quando a pessoa crê em Jesus como Senhor e Salvador. Ele diz que Israel, ao longo desse capítulo 10, ele diz que Israel, ou a grande maioria de Israel, não acreditou em Jesus. Então, Jesus, que veio primeiramente para os judeus, não foi recebido pelo seu povo. E agora, de acordo com o que diz aqui Romanos, o evangelho estava sendo pregado aos gentios também. Por isso que é possível dizer que qualquer pessoa que crê em Jesus atualmente, em qualquer lugar do mundo, é alcançada pela salvação e reconciliação com Deus por toda a eternidade, independentemente de nacionalidade, de raça, de cor, de etnia. O evangelho foi aberto aos gentios. O evangelho que Jesus levou inicialmente aos judeus e que os judeus rejeitaram foi aberto aos gentios. E o apóstolo Paulo, que ficou encarregado por Deus de levar o evangelho aos gentios inicialmente, e ao povo de Israel também, mas ele ficou conhecido como o apóstolo dos gentios. Se você olhar lá no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15,
Disse o Senhor: este homem, Paulo, é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e perante o povo de Israel. Então, essa era a missão de Paulo: levar o evangelho aos gentios e aos judeus. Realmente, por onde ele ia inicialmente numa sinagoga, levar o evangelho aos judeus, era expulso da sinagoga, apanhava, e então, a partir de então, ele ia procurar outros lugares onde proclamar o evangelho, nas cidades onde ele cumpriu a sua missão. O que podemos então aprender sobre missões a partir desse texto? Será que, de acordo com o Antigo Testamento, a salvação era exclusiva para os judeus? Será que Deus autorizou a atividade missionária a partir de Paulo? Por que fazer missões? Qual é a importância da atividade missionária? Vou tentar responder algumas dessas questões a partir de 3 ideias que eu tirei desse texto. A primeira ideia que eu tirei desse texto diz respeito ao caráter missionário do próprio Deus. Versículo 12. Não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos. A atividade missionária não começou com Paulo. É o que eu gostaria de te dizer aqui essa noite. A vontade de Deus era abençoar as nações através de Israel. Desde o Antigo Testamento a gente já vê esse desenho missionário. Se lemos a Escritura com atenção, Antigo Testamento, Novo Testamento, somos levados a crer que essa missão de alcançar as pessoas é a missão do próprio Deus. Deus está em missão. Essa é a ideia. Deus está alcançando os povos. Deus está usando os seus servos com o objetivo de salvar pessoas de todas as nações. Um teólogo irlandês, que se chama Christopher Wright, escreveu um livro chamado A Missão de Deus. Ele diz nesse livro que a Bíblia, do começo ao fim, tem como assunto a missão de Deus para o mundo. Ele diz que a Bíblia apresenta a missão de Deus por meio do povo de Deus, engajando o mundo de Deus por amor da criação de Deus. Uma ideia que para mim faz sentido, já que tudo pertence a Deus. E Deus dispõe de sua criação do jeito que Ele quiser. Deus tem lá seus eleitos e é Ele que caminha no sentido de buscá-los. Então, não vejo nada de errado com essa ideia de que Deus está em missão. E quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê algumas referências nesse sentido. Por exemplo, em Gênesis 12, 3, Deus chama Abraão e diz a ele: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Outras referências. Há referências à ação de Deus e ao cuidado de Deus em relação a gentios. Vê bem o que eu estou falando. Deus abençoando os gentios
nós encontramos lá em Amós 9:12, Abacuque 2:14, não vou ler todos, Zacarias 8:20-23, Jonas 4:11, esse a gente conhece mais, que é Deus abençoando Nínive. Jonas pregou em Nínive uma pregação que eu diria que foi, desculpa a palavra, tosca. Jonas não queria pregar em Nínive, foi contra a vontade dele. Então ele fez uma pregação qualquer. Milhares de ninivitas se arrependeram. Então, Deus abençoou Nínive. Joel 2:32, que é citado no nosso texto aqui de Romanos. E eu vou ler aqui Malaquias 1:11, que é uma referência que mostra que a missão de Deus começou lá no Antigo Testamento e que Deus queria usar a nação de Israel para abençoar outros povos, não só o povo judeu. Diz lá em Malaquias 1:11: pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Então Deus era honrado em outras nações. Olha o que diz o texto ainda: em toda parte incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Que dizer esse texto? Deus era honrado entre outros povos e Deus abençoava outros povos além dos judeus. Portanto, a atividade missionária está no coração de Deus desde sempre. Olha o que diz aqui João Calvino. Diz o seguinte, ao comentar, né, essa passagem de Romanos. Ele diz assim: o ministério missionário está intimamente ligado à palavra de Deus e leva à vida eterna, comunica a vida eterna. E aí ele arremata dizendo: é um ministério que pertence a Deus. Então Deus sempre quis e ainda quer abençoar os povos e as nações do mundo inteiro que pertence a Deus. E no cumprimento dessa missão, Deus vai chamando seus eleitos e os verdadeiros eleitos o atendem. Como aplicar isso na minha vida? Bem, o amor por missões está no coração de Deus. Está no coração da igreja, que é de Deus. Então deve ocupar o nosso coração também. O amor por missões deve ocupar o nosso coração de alguma maneira. Deus é missionário, a igreja é missionária, eu e você somos missionários também. A bênção de Deus é para nós, mas não exclusivamente para nós. Precisamos compartilhar com as pessoas que nós conhecemos e que não conhecem a Deus. Então, caráter missionário de Deus a gente viu aqui. Segunda ideia que eu tirei do texto é a ideia relativa à necessidade da atividade missionária. Versículos 14 e 15 na sua primeira parte. Que é essa sequência de Paulo aqui, né? Como invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? É verdade que Deus pode se revelar diretamente a alguém se Ele quiser. Deus pode se mostrar a alguém
independentemente de alguém levando esta palavra. Mas pode. Mas aconteceu alguma vez? Aconteceu com Paulo, como a gente vê em Atos 9. Jesus num relacionamento direto com Paulo ali. Então isso é possível. Porém, diz o nosso texto de hoje aqui, e outras referências na Escritura, que o modo escolhido por Deus para salvar as pessoas, como regra e de maneira geral, é pregação do Evangelho. Esta pregação do Evangelho que leva à fé, que leva ao compromisso com Jesus e que leva a pessoa que crê a invocar o nome do Senhor e dessa maneira ser salvo. Assim nós encontramos no versículo de número 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E dentro da sequência aqui de Paulo, para a pessoa invocar o nome do Senhor, ela precisa crer. Para crer, ela precisa ouvir a pregação. Para que ela ouça a pregação, é necessário que alguém pregue. E para alguém pregar o Evangelho, tem que ser enviado. Então, não sei se você reparou, ele inverteu a ordem lógica aqui do que acontece na salvação. Então, eu desinverti aqui a ordem lógica e ficou assim. Alguém é enviado a um campo missionário. Essa pessoa enviada prega a palavra. Alguém ouve esta pregação e crê e invoca o nome do Senhor e assim é salva. Essa então é a ordem lógica da maneira geral que Deus escolheu para salvar os seus eleitos. Ele envia alguém onde não existe um trabalho, claro, se já existe, mas se já existe mesmo assim ele envia. É necessário que a igreja tenha os seus pastores e líderes. Então, Deus envia alguém capacitado para pregar. Esse alguém prega o Evangelho. Um incrédulo ouve o Evangelho. Deus abre seu coração e ela crê no Evangelho. E invoca o nome do Senhor e assim é salva. Então, desinvertendo a lógica, a sequência de Paulo ficou assim. Então, a atividade missionária é necessária. Deus escolheu esse modo de salvar. Regra geral, né? Como é que eu aplico isso na minha vida? Nós podemos dizer com humildade e com consciência, com tranquilidade, que as pessoas são salvas através da minha e da sua pregação. É verdade, além disso, que Deus nos envia a todos nós. Alguns vão longe, a outro país, né? Missões mundiais. Outros vão para perto, ou dentro do mesmo país. Missões nacionais. E outros, e aqui eu acho que muitos de nós nos enquadramos, somos enviados à casa do vizinho, à mesa do colega de trabalho, à cadeira do colega da faculdade. Às vezes a nossa própria casa é um campo missionário. Reflita comigo. Imagine você que você abra um pequeno grupo na sua casa. E que você lá receba pessoas de fora que não creem em Jesus. E que ali você compartilhe o evangelho com essa pessoa.
e essa pessoa creia no Evangelho. O que aconteceu ali? Uma atividade missionária. Você enviado para ser missionário na sua própria casa. Não é interessante? Deus permitindo, um dia nós abriremos pequenos grupos aqui na igreja e nós vamos ver isso acontecer. E como vai ser legal isso acontecendo? Recebendo usando a nossa casa para a glória de Deus. Então, todos nós somos missionários. O envio não é só para lugares distantes. Por onde nós passarmos, estamos em missão. A ideia do ide por toda a terra, né? Alguns defendem que ali aquele verbo, ao invés de ide, é indo, né? Alguns dizem isso. Faz sentido para mim, porque aí enquanto você vai pela sua vida, enquanto você vive, você compartilha o Evangelho. Não é só o missionário que vai para a Índia que é um missionário. Você, durante a sua vida, você carrega consigo a grande comissão. Deus colocou na sua mão, na minha mão, a grande comissão. Por onde andarmos, devemos compartilhar, então, o Evangelho. Terceira ideia que eu tiro do texto e última, eu chamei aqui de a nobreza da atividade missionária. Versículo 15, segunda parte, que diz assim: como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Essa referência é uma referência a Isaías 52:7. E ela diz respeito às pessoas que anunciavam ao povo de Judá a libertação do cativeiro. Essa era a notícia boa que era anunciada ali em Isaías. No nosso contexto, no nosso tempo, na nossa vida, qual é a boa notícia que nós podemos anunciar a quem não crê? A de que há salvação em Jesus Cristo. A de que Jesus liberta da escravidão do pecado. A de que Jesus purifica nosso coração, nossa mente, nossos sentimentos, nossas intenções. Isso é uma boa notícia. Isso é uma excelente notícia. Isso é uma notícia sensacional. Então, hoje levamos essas boas novas. Se você abrir lá, não precisa abrir, confia em mim, na segunda carta aos Coríntios, ou pode abrir se desconfiar, não tem problema. Afinal, somos batistas, na verdade. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, de 4 a 11, nós vemos ali na carta sendo ressaltada a glória do ministério do Espírito Santo, do ministério da justiça, desse ministério de Deus que é permanente. É com isso que nós nos envolvemos quando nos envolvemos na obra missionária, com algo glorioso, com algo nobre, com algo poderoso. Por isso que desse texto aqui, da segunda carta aos Coríntios, combinado com esse de Romanos, é possível concluir que existe muita nobreza na atividade missionária. E que essa atividade é nobre porque ela busca a glória de Deus. Não é nobre porque nós somos excelentes cristãos. Não é por isso que ela é nobre. Não é nobre porque somos trabalhadores incansáveis. Não é por isso que ela é nobre. Mesmo porque dependemos de Deus para tudo. Ela é nobre porque ela busca a glória de Deus. Anunciar a Cristo, então, é uma grande honra. Com certeza, a maior honra
que uma pessoa pode experimentar na sua vida, porque envolve anunciar a glória e a vitória de Deus. E ainda em relação a esse texto da carta aos Coríntios, lá diz que Deus já se manifestou em glória a Moisés e que agora ele se manifesta com muito mais glória porque ele derramou sobre nós o Espírito Santo. Então, no momento em que a gente discutir, que a gente refletir, que a gente ouvir algo a respeito da atividade missionária aqui, no púlpito, nos vídeos, nas devocionais, lembremos de como ela é importante, nobre, porque ela diz respeito ao que há de mais precioso de Deus, que é a sua glória. É nesse ministério glorioso que nos envolvemos quando levamos o Evangelho a quem não conhece. Então, é nesse sentido que eu vejo a nobreza da atividade missionária. Como aplicar na minha vida? Te pergunto, se você gostaria de se envolver com um projeto aprovado por Deus? Você gostaria de cumprir o propósito para o qual Deus te criou? Você gostaria de agradar a Deus com a sua vida? Existe uma maneira de fazer isso, que é participar do reino de Deus, que é compartilhar o Evangelho, que é se envolver na atividade missionária, que é amar a obra de Deus. Disse para você então, eu vou só recapitular rapidamente, que podemos tirar de Romanos 10, de 12 a 15, 3 ideias sobre missões que mostram a importância do trabalho missionário. Ideia número 1, diz respeito ao caráter missionário de Deus. Deus é missionário, nós também somos. Ideia número 2, diz respeito à necessidade da atividade missionária. Então, para que as pessoas creiam, temos que pregar. Essa é a regra geral. Ideia número 3 se refere à nobreza da atividade missionária. Te digo então, participe desta honrosa missão. Envolva-se com o reino, compartilhe o Evangelho, porque isso agrada a Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, te damos graças por essa noite aqui. Te pedimos que tua palavra ecoe ainda um pouco mais na nossa mente, no nosso coração, e de alguma maneira nos mova, nos leve a um compromisso maior com o Senhor, a um amor por tua obra, a um interesse por essa atividade missionária. Deus amado, se algum de nós estiver aqui numa situação de inércia, de conformismo, ajuda, Senhor, a se mover de alguma maneira na direção do Senhor, buscar se envolver mais com as tuas coisas, buscar crescimento através do conhecimento do Senhor e buscar envolvimento com essa obra gloriosa que é a que o Senhor está realizando no nosso tempo, na nossa igreja, no nosso meio. Nós te pedimos assim, com muita gratidão, em nome de Jesus. Amém. Irmã Maria José, com a palavra.